semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Aí eles lhe disseram: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Louvado seja Deus. Então, a leitura, que nós fizemos, fala deste homem que saiu a assalariar homens para a sua vinha, E a Bíblia fala da hora, da terceira hora, da hora nona, da hora undécima. E o judeu, irmão, ele conta o dia um pouco diferente da gente, até hoje ele conta diferente da gente. Ele começa a contar a hora quando amanhece o dia, Então, ele conta a primeira hora é 6 horas da manhã. Venceu o dia 6 horas da manhã, a primeira hora para ele. Então, toda vez que você vê isso na Bíblia, fica fácil agora você contar, Se ele falar a terceira hora, a primeira foi às 6, a terceira hora é às 9 da manhã, 6, 7, 8, 9. Então, só para que vocês entendam, olha lá, a terceira hora, foi aqui às 9 horas da manhã. Então, ele saiu no primeiro horário e ele contratou alguns trabalhadores a um preço de um dinheiro. Um dinheiro na Bíblia é um salário, é um salário de uma jornada. Então, quando ele contratou esses assalariados, eles sabiam que eles iam ganhar 1 hora, uma jornada de trabalho, E aí, quando ele sai a terceira hora, 9 horas da manhã, ele já tinha deixado alguns trabalhadores trabalhando lá 3 horas. E ele encontra alguns e ele fala: olha, eu vou pagar o que for justo. Aí, a sexta hora, meio-dia, ele sai de novo. Então a galera já estava trabalhando de manhã até meio-dia, pararam para o almoço, e ele saiu meio-dia. E ele encontrou outros trabalhadores e falou: ah, vamos trabalhar que eu vou pagar o que for justo. Observa bem essa palavra, o que for justo. Ele saiu depois, à 9ª hora, às 3 horas da tarde. Encontrou mais alguns na praça. E é interessante que ele faz uma pergunta para esses que estavam na praça: por que vocês estão parados?
Observe, por que vocês estão parados? Vocês estão ociosos? Eles respondem, mas ninguém nos chamou para trabalhar. Então tá bom, então agora vocês têm que trabalhar. Vocês não tinham, agora vocês têm, vão trabalhar. E aí ele sai na 11ª hora, não 10ª que a Bíblia chama, né? Às 5 horas da tarde. Ele encontra outros parados, faz a mesma pergunta, que vocês estão ociosos? Voltem, vão trabalhar lá na minha vinha. Maravilha. Até aí tudo bem, né, gente? Até aí tá tranquilo, né? Então o ditado aí fora que até aí, fala assim, que até aí a igreja é morta. Né? Até aí tá tudo bem, né? E aí, olha, a vinha, ela precisava ser cultivada. A vinha que nós estamos falando aqui é a obra de Deus. É a obra. Porque se você notar lá no primeiro versículo, capítulo 20, versículo 1, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver assim, olha, ele falando, o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Então nós estamos falando, irmão, de reino. A vinha que Jesus estava citando não é uma vinha literal, onde se plantava uva, mas era o reino. E note, quem são os trabalhadores? Somos nós. Porque ele dá ao pai de família a autoridade. E ele fala para o pai de família, ele manda o mordomo tomar conta de tudo. Quem é o mordomo no reino de Deus? É o pastor. São os pastores da igreja. Tem até uma grande discussão, né? Quando fala das 7 igrejas do Apocalipse, né? Tem aquela discussão que fala que, não, o anjo da igreja não é o pastor. Eu entendo que o anjo da igreja ali é o pastor, são todos pastores. Né? Ele fala, a igreja que está em Filadélfia, né? Tem inclusive na Instituto Teológico, tem um instituto aí, né? Que esse nome, né? Então, quem é o mordomo? São os pastores. E aí, a vinha ela precisava ser cultivada. Os primeiros que saíram lá, eles deram duro na terra. Eles arrancaram toco. Tem um ditado ainda que quando você vai abrir uma igreja, você arranca toco, né? Quem já viu esse ditado? Sim ou não? Vocês revelaram agora, vocês são mais antigos, né? Os mais novos, né? Mas eu também já ouvi esse ditado, né? Eles arrancaram toco, eles cuidaram com amor, cuidaram com carinho, com dedicação, saíram de madrugada, claro que eles estavam de madrugada, trabalhando, colocando a mão no arado. Eles merecem todo o nosso respeito, são os pais da igreja, são aqueles que foram, que pregaram, quando ainda ninguém sabia o que era pregação, são aqueles que pregavam quando ainda não havia internet, quando ainda não havia os músicos, né? Quando ainda não havia o cantor gospel, o cenário gospel, são aqueles que saíram para as ruas pregando o evangelho e dizendo, ei, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essa mensagem que não está sendo mais pregada na igreja, porque hoje, e eu também me culpo por isso, né? Porque às vezes a gente prega essa mensagem, né? A mensagem que enche o ego, né? A gente prega essa mensagem também. Eu passo algumas igrejas por aí e a gente se vê na obrigação de pregar essa mensagem, né? Mas a culpa é nossa, de nós pregadores que paramos de pregar a verdade, para pregar mensagens que incham o coração dos crentes. Mas esses primeiros trabalhadores, eles saíram pregando a palavra do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. Venha como estás, porque aqui existem pessoas que vão tirar o seu carrapicho. Tem pessoas que vão tirar os seus costumes do mundo. Tem pessoas que vão chegar aqui, que quando você chegar aqui, ela vai cuidar de você, vai falar de você, olha, se você fuma, não fume mais. Se você peca, não peque mais. Se você trai sua esposa, não trai mais. Se você trai sua esposa, não trai mais.
existe ainda uns remanescentes, aqueles que chegaram primeiro na vida. Aqueles que entraram primeiro, colocaram o pé no arado, a mão no arado, se jogaram para a pregação do Evangelho, para que nós hoje tivéssemos uma base, para que nós hoje tivéssemos essa estrutura. Que hoje abrir igreja no Brasil é muito fácil, muito simples, inclusive. Vão chegar tempos que vai ser difícil, nós não vamos nem pregar a palavra, aliás, já está acontecendo. É só você olhar os sinais. Em Marcos, no livro de Marcos, a Bíblia fala que assim como foi no dia de Noé, será na volta do Filho do Homem. Não é? Não está escrito isso? Assim como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. Como que é? Como era nos dias de Noé? O povo casava, dava-se em casamento, o povo era promíscuo, o povo se prostituía, o povo não queria saber de Deus, o povo queria saber de baderna. Alguma coisa dessa para a nossa época hoje? Hã? Quantas pessoas que você olha e querem saber de Deus hoje? Como é que está o mundo hoje? Como é que está a Globo hoje? Você assiste a novela da Globo, assiste lá para você ver, só tem homossexualismo, marido traindo a mulher. Irmão, se isso não for o que aconteceu no dia de Noé, para. Está vendo? E a Bíblia é bem clara, ela fala assim, em Tessalonicenses, Paulo fala para os discípulos assim: olha, eu não preciso escrever para vós a respeito da vida do Senhor, porque vocês já conhecem os sinais. Vocês já conhecem, Paulo estava falando isso. Nós já conhecemos os sinais, irmãos. Então a vinda do Senhor para nós é alegria. A vinda do Senhor para nós é festa, porque a igreja vai subir. Mas graças a quem? Ao Senhor Jesus e a esses primeiros trabalhadores. Eles, irmão, foram contratados por um preço, uma diária. Mas e os outros, pastor, que foram chegando? O dono da vinha disse: pagarei o que for justo. Note isso. Jesus, ele conversa com o jovem rico. Se você observar o capítulo 19 de Mateus, Jesus está conversando com o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala: bom mestre, querendo puxar, né, a sardinha do lado dele, puxar a orla de Jesus e dizer: ai Senhor, o Senhor é bom. Jesus olha para ele e fala: por que você me chama de bom? Bom é meu pai. Bom é meu pai. Jesus colocou como juiz naquela hora para ele. Não é? Jesus fala: bom é meu pai. Jesus estava se referindo à segunda vinda dele, porque ele veio como um cordeiro, mas quando ele voltar, ele vai voltar como um juiz, para julgar as nações. E aí ele pega e fala para o jovem. O jovem chega para ele e fala: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele está querendo dizer assim: qual é o preço, Jesus? Se fosse no dia de hoje, ele ia falar assim: Senhor, quanto que é aí para participar da vida eterna? Fala quanto que é, eu assino o cheque aqui. Ele era rico. Não, fala quanto que é, eu mando vir aí no caminhão, é boi que você precisa. Eu mando vir um caminhão de boi aí, entrega os boi para o senhor aí. Eu estava numa igreja uma vez e tinha um rapaz que fazia doação para a igreja lá, um empresário. Aí ele mandava vir as cestas básicas entrando na igreja assim: ah lá, ó, fulano que deu. Passavam uns 10 pessoas levando cesta. Ah lá, fulano que deu. Aí eu olhei e falei: ó, o jovem rico. Hã? E o jovem chega para Jesus e fala: quanto que é, Jesus? Para eu herdar a vida eterna. Jesus olha para ele e fala: você sabe. Conhece o mandamento? Ama o Senhor teu Deus com o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Dá esmolas, fazem bem. Fazem isso e viverás. Aí ele olha para Jesus e fala: isso daí? Isso aí eu faço. Aí Jesus prova para ele que ele não faz. Quer ver como? Jesus vai pegar: você faz? Faz. Você cuidou dos pobres? Jesus estava fazendo essa pergunta enquanto Jesus falou para ele assim: ó, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue.
Jesus estava provando para ele que ele não fazia nenhum dos 10 mandamentos. Jesus é demais, não é? O mestre tem entendimento, né? O mestre olha para ele e fala: você faz, mas falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue. O jovem rico saiu da presença de Jesus triste. Aí Jesus fala aquela famosa frase, né? Que mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eu entendo isso como literal mesmo. Porque não existia na época de Jesus nenhum buraco dizendo que chamava porta de agulha. Pelo menos nos estudos que eu fiz, eu não achei isso. Nos estudos de Israel. Não existia nenhum buraco chamado de portas de agulhas e não existia os camelos. Eu falo, né, pastor João? Aqui, os camelos paravam, tinha que entrar pelo buraco, de joelho, etc. Não, era literalmente. O que existia era uma famosa frase que era igual, só que era usada no elefante, no lugar do camelo. E Jesus traz para a região dele. A região dele não tinha elefante, mas tinha camelo. Então Jesus olha e fala: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Significa que nenhum rico vai entrar no reino dos céus? Significa que se você for rico e amar mais o seu dinheiro do que a Deus, você não tem o reino de Deus. E se eu for rico e amar mais a Deus do que o meu dinheiro? Amém. Tu vai entrar no céu. Aí Pedro, sempre Pedro, né? Pedro, fleumático, né? Ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, e nós? E nós que deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? É aquele trabalhador que estava lá por um preço, lembra? Que tinha sido contratado por um preço. Pedro olha para ele, Jesus olha para ele e fala: Pedrão, 100 vezes mais nessa vida eu vou te dar. 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna. E aí Jesus termina o capítulo 19 com a mesma frase que ele termina no capítulo 20. Mas os últimos serão os primeiros. Jesus fala a mesma frase, dando sinal de continuidade do que ele está dizendo, do que ele está ensinando. Não é? E aí os discípulos chegam para ele e falam: Senhor, o que o Senhor quis dizer? Os discípulos também vão falar que você tinha que ter paciência para lidar com esses homens. E era tudo. Era da porta. Aí chega para dizer: o que o Senhor quis dizer? Aí Jesus começa a falar: o reino de Deus é semelhante a um pai de família, e entra nessa parábola que nós estamos estudando ela hoje aqui, né? Mas o que significa isso para você? Eu quero fazer essa pergunta para você. O que significa os últimos serão os primeiros? Para pensar um pouquinho. O que significa isso? Quem já trabalhou, já deu aula, já está quase. E agora os novos que estão vindo também estão perdendo a aula, para ver se conseguem chegar junto com os amigos. Os últimos é aquele que estava no chão e aceitou a Deus de verdade, e Deus entra no coração dele para ele ser o primeiro lá em cima. Que é o último lá no fundo, que vai estar lá no trono. Que vai estar lá no... Quem mais pensa assim, irmão? Eu falo que eu... Mais alguém quer falar? Miguel? Então o que significa isso para você? Os últimos serão os primeiros. Irmão, eu quero trazer algo para você, que existem dois tipos de trabalhadores nessa parábola. Existem os que foram contratados por dinheiro e os que foram chamados com uma promessa. Uma recompensa justa, de acordo com a sua avaliação, com a avaliação do dono da vinha. Note isso, preste bem atenção nisso. Os primeiros foram contratados por um bom preço. O preço era justo? Era bom? Era o dinheiro de um dia de trabalho? Era. Mas e os últimos? Eles sabiam qual era o valor? Não. Eles tinham uma promessa. E a promessa do dono da vinha era: eu pagarei o que for justo. Irmão, se você está trabalhando na vinha dele, se você está trabalhando no reino dele, por uma promessa, saiba que você vai receber o que é justo da parte dele. Glória a Deus. O que é justo.
serão os primeiros? Observe isso. Olha que coisa interessante. Continuando aí. Essa é a diferença entre os primeiros e os últimos. Os primeiros, vamos lá, trabalham por recompensa. Existe pregador até hoje que não prega se não pagar. Se não pagar. O Lucas estava conversando com o pregador lá. Ô irmão, dá uma oferta generosa. Ele fez questão de frisar isso. Dá uma oferta generosa. Eu falei, eita Lucas, quanto será que é esse generoso que ele falou ainda, que ele deu até ênfase? O pregador trabalha tudo. Ele trabalha por recompensa, irmão. Trabalha por aquilo que ele pode pegar, por aquilo que ele pode apalpar, por aquilo que é apalpável, por aquilo que é visto. E os segundos, os últimos, trabalham pelo que é justo. Olha lá que eu coloquei lá. A cruz. Os últimos trabalham pelo que é justo. Irmão, o que é justo para você? Hã? O que é justo para você? Aquilo que você não vê. Os que querem algo em troca, irmão, eles nunca estão satisfeitos. Verdade. Aqueles que trabalham por algo que vai receber em troca, nunca estão satisfeitos. O pastor mesmo me contou o caso do pregador que deixou de vir aqui para ir para outra igreja, né? Para receber mais. A gente estava conversando, ele falou, o pastor tinha agendado aqui e tal, e ele ficou, pastor, não vai dar para ir e tal. Quando foi ver nas redes sociais, está lá em outra igreja, maior, recebendo mais. Esse é o tipo de pessoa que trabalha pelo que é visto. Vou dar um exemplo. Abraão e Ló. Está vendo lá? Coloquei Abraão e Ló. Esse é Abraão. Né? Deixa eu ver aqui. Esse não dá para ver direitinho. Abraão está aqui, Ló. Vocês conhecem a história de Abraão e Ló? Sim ou não? Amém. Ló, ele começou a olhar para a terra, e Abraão chama ele, porque os pastores de Ló e os pastores de Abraão eram muita gente numa terra só. Era muita riqueza. Aí os pastores começaram a brigar. Aí Abraão chega para Ló e fala, Ló, tu é meu sobrinho, rapaz. Teu pai morreu, eu te criei, tu é filho para mim. Agora tu olha para a direita ou para a esquerda e escolhe a terra. E a terra que tu escolher, se tu escolher da direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher da esquerda, eu vou para a direita. E Ló, a Bíblia diz, leia lá, que Ló observa as planícies de Sodoma e Gomorra e ele vê tudo verde. Ele olha para mim e fala, rapaz. Aí ele olha para o outro lado, era o quê? Deserto. Escolheu o deserto. Aí ele vai, ele olha para Sodoma e fala, ei, Sodoma está bonito, vai para Sodoma e Gomorra. Se você observar, não foi só Sodoma e Gomorra que foi destruída, foram outras 5 cidades em torno dela que também foram destruídas. Tudo por causa do mal da humanidade naquela época. E Ló ficou com o quê? Ficou com nada. Nada. Ló escolheu Sodoma, foi lá, a família dele, vocês conhecem a história. Deus manda um anjo ir lá. E o povo da cidade, quando vê os anjos chegando, e os anjos ali, né, pastor? Eu não posso errar aqui, tem um professor de teologia, se eu errar aqui, eu não prego. Ele falou que ia me dar um domingo, eu não prego no domingo. Ele falou, mas eu prego bem na quarta e domingo. E aí, aqueles 2 anjos eram Jesus e o Espírito Santo. Até eu falei, a presença de Deus no Antigo Testamento. E aquele povo quis fazer maldade para Jesus e para o Espírito Santo ali. Se você tiver dúvida, pergunte ao pastor. Jogar essa porra para ele. Pastor, fazer um cara falando isso. Até eu falei, não precisa ver. E aí acontece o seguinte: os homens da cidade, Ló, fala assim, não, eu tenho as filhas aqui. Pega minhas filhas. Eles falam, não, a gente quer esses 2 homens que entraram aí.
E Deus então fala a maldade da Sodoma e Gomorra chegou até mim. Eu vou destruir. Manda ela sair, você viu essa história, a mulher dele olha, né? A mulher dele olha para trás, a mulher dele estava em busca de recompensa. Ela olha e vira uma estátua de sal. Eu vi um estudioso falando que o lugar de Sodoma e Gomorra ainda existe hoje, lá na Palestina, e é o lugar que tem mais enxofre e sal do planeta Terra. Porque a Bíblia diz que foi destruído com bolas de fogo, né? E saraivadas de sal. Eram bolas de sal que desceram da terra, e quando elas entraram na atmosfera, elas se encandeciam, pegavam fogo e acabou com Sodoma e Gomorra. Então hoje o lugar lá tem mais enxofre do fogo e sal do planeta Terra. É aquele lugar. São os planetas de Sodoma e Gomorra. Ló ficou com o quê? Com nada. Olha lá. Quem é o próximo? Eliseu e Geazi. O nome certo é Geazi, tá? Eu falo Geazi porque eu costumo falar errado, né? O pastor chefe corrigiu que eu falo mendigo também. E não sabia que era mendigo, né? Como que era certo. Eu falo mendigo. O pastor chefe diz, não é mendigo. É isso aí. Eu falo mortandela, tem um mendigo. Eu não sou saltense, mas eu falo igual o saltense. Eu me sinto saltense de coração. Eliseu e Geazi. Geazi era aquele que trabalhava pela recompensa. E Eliseu, pelo que era justo. A promessa. Vocês conhecem essa história, né? Sim. Vai lá na porta de Eliseu, chega lá, Naamã fala, vai. Eliseu fala, vai Naamã, mergulha 7 vezes. Naamã vai lá e mergulha 7 vezes. Quando ele volta, ele tinha trazido prata, vestes, que naquela época a roupa era muito cara. Não era que nem hoje, que você vai lá no Brás, compra uma baciada lá, até dá para vender aqui, tão barato que é. Não, roupa era caro, peça de roupa era muito caro. Então quem tinha roupa era pessoas de posse. E aí o Naamã chega para Eliseu e fala, olha, eu trouxe isso aqui, eu fui curado, tô a recompensa. Eliseu fala, não trabalho por recompensa, eu trabalho pelo que é justo. Eu não quero ser o primeiro, eu quero ser o último. Aleluia! É isso que Eliseu estava falando para Naamã. E aí, Geazi espertão, Eliseu entra lá dentro da tenda, ele sai correndo atrás de Naamã e fala para Naamã, viu, é o seguinte, então, né, o meu senhor lá, ele se equivocou, agora se arrependeu, ele quer os presentes. Aí o Naamã pode, né, estava voltando embora mesmo, pega aí. E aí o que acontece com o Geazi? Olha lá, fica leproso. Então, todo mundo que trabalha por recompensa, segundo a parábola de Jesus, da vinha, ele nunca vai estar contente com nada. Aqueles homens chegaram para Jesus e começaram para o dono da vinha e começaram a murmurar. Porque eles chegaram e achavam que assim, pô, ele vai começar a pagar os últimos. Primeiro, ele pagou um dinheiro inteiro, ele pagou uma jornada de trabalho inteiro. Ai, que delícia, vou falar comigo que é bom, né? Vamos receber mais? Vamos receber mais. Mas o que ele tinha combinado com eles? Um salário. Um salário. Ele não estava deixando de fazer justiça. Quando ele pagou os primeiros, eles falaram assim, não, mas um salário? E o dono da vinha fala, mas o que eu combinei com vocês? Um salário. Eu tenho uma mensagem que eu falo de Moisés. Por que Moisés não brigou com Deus, né? Não questionou Deus quando Deus falou, ó, tu vai morrer. Sobe no monte e tu vai morrer. Por que Moisés não questionou Deus, ficou quietinho e morreu? Ele trabalhava pelo que é justo. E não pela recompensa. Ele não queria entrar na terra prometida, que ele podia ver. Ele queria entrar na Jerusalém celestial. Aleluia! Quando Deus fala para ele, tu vai morrer agora, eu imagino os crentes pentecostal, ele fez, glória a Deus! Que eu vou entrar na Jerusalém celestial. Naquela que é justo para mim. Mas qual era o chamado de Moisés? Libertar o povo. Esse foi o chamado de Moisés, ele não foi chamado para entrar na terra prometida. Leia lá, Êxodo capítulo 3, versículo 20. Mas aí o que acontece?
Aqueles que trabalham com recompensa estavam lá o dia inteiro. Chegaram na hora de receber, eles olham para o Senhor e falam: ah, Senhor, o Senhor pagou para eles o mesmo preço. E nós? Hã? Tem uma outra pessoa que trabalhou também, querendo receber uma recompensa. Foi esse cara aqui, ó, Judas. A Bíblia fala que Judas, ele era tesoureiro. Ele tinha a bolsa. Ele cuidava. O cara que era ladrão cuidava do dinheiro, não é verdade? E aí, quando ele podia, ele tirava, ele desviava alguma coisa. Você acha que Jesus não sabia? Sabia. Mas ele, Judas, trabalhava pela recompensa. E era isso que Jesus estava tentando ensinar para eles. Porque só para que você entenda aqui a questão de Judas, eu quero trazer o seguinte, ó. Quando falam em Santa Ceia para você, qual é a imagem que vem na sua mente? Ó, Santa Ceia. Qual é a imagem que vem na sua mente? Esse quadro aqui, ó. De Leonardo da Vinci. Não é? Esse quadro? Essa é a Santa Ceia. Aí Jesus no meio, os discípulos se gladiando aqui para ver quem sentava do lado, e Judas aqui, João, e Paulo, e Paulo não, perdão, Paulo não tá, e Pedro, e tal. Beleza. Essa é a Santa Ceia, né? Que vem à mente, né? Você fala Santa Ceia, mas esse quadro não representa nem de longe o que é a realidade da Santa Ceia. Quer saber o que era? Quer? Quero. Vou fazer que nem aqueles youtubers. Só vou mostrar se você falar eu quero. Eu quero. Curte aí, compartilha. Curte aí, quem curtiu, eu vou fazer. Então, olha o que era a Santa Ceia. Era assim. Ali na televisão está até mais nítido do que aqui. Né? Mas se você olhar, a mesa da época de Jesus não era uma mesa alta. Era uma mesa mais ou menos dessa altura aqui. Dessa mesinha aqui. Um pouquinho mais baixo aqui. Chamava triclínio. Por que triclínio? Porque você reclinava. Você com a mão esquerda. Você se apoiava, você ficava deitado. Ó, tá vendo aqui? Ó? Você ficava deitado. Com a mão esquerda você se apoiava. Porque o judeu ele não come com a mão esquerda. Certo? Ele come com a mão direita. Limpeza dele, sua higiene. Por quê? Porque ele acha impuro comer com a mão esquerda, porque a mão esquerda você usa para fazer higiene corporal e tudo mais, então o judeu não usa a mão esquerda para nada, na comida. Tá? Ele usa a mão direita. E o triclínio, até algumas tradições judaicas hoje não usam o triclínio. Aqui só está errado porque eles estão com sapato aqui, ó, tá vendo? Eles não usavam sapatos, eles tiravam os sapatos, né? Existia aquela pessoa que limpava os pés, né? Que eles chegavam do cavalo, da descida do cavalo, eles vinham no caminho, pisavam numa festa animal, né? E na porta, na entrada da porta da casa, existia um negócio de ferro que era para você raspar o pé assim. E esse negócio chamava pé rapado, onde ele limpava uma bosta, desculpa falar, né? Com outros animais. Por isso que quando a pessoa fala, você é pé rapado, rapaz. Está xingando você, porque fala que você está cheio de cocô dos animais. Né? Então, aquele negócio chamava pé rapado. Então, tinha o pé rapado na porta, eles rapavam o pé, e aí o mordomo, o mais inferior da casa, ia lá e tirava as sandálias dele, tirava a sandália e lavava os pés dele. Olha o que Jesus fez antes da Santa Ceia. Né? Colocou a toalha, tirou a sandália deles e lavou o pé deles. Jesus estava dizendo, eu sou o menor. Aleluia. Vocês querem ser que nem eu? Seja o menor. Mas enfim, aí olha só, era uma letra U, aqui no meio, ó, só está errado esse carinha aqui que está servindo, lá em cima, lá, ele não servia por ali. Eles entravam aqui onde estavam os dançarinos, aqui, ó, para está descalço, eles entravam aqui, os dançarinos dançavam, né? Quem era o chefe da família aqui? Essa pessoa aqui, ó, que está aqui, ó, no meio. Aqui, ó, esses 3 lugares aqui era o lugar, o melhor lugar que tinha, era o lugar de honra da casa. Então o dono da casa ficava aqui no meio, o convidado principal ficava à direita e o outro convidado ficava à esquerda. O convidado mais ilustre dele ficava à direita. E aqui?
Aqui ficava aqueles guias por grau de importância. Esse aqui não era tão importante, os convidados ficavam ali, do lado de lá. A Santa Ceia foi assim. Agora eu quero te chamar a atenção numa questão, falando lá de Judas ainda. Pedro provavelmente estava aqui desse lado aqui, com os outros, né? Com Tiago, com André, com Felipe ali e tal. Pedro, porque Jesus olha e fala assim, ó, um de vocês há de me trair. Um de vocês há de me trair. Legal. Aí Pedro faz sinal, a Bíblia diz que Pedro faz sinal para João, que estava do lado de Jesus. Olha João, que estava aqui. Aqui estava João. Pastor, como é que você sabe? Já vou te falar. João estava aqui, Pedro na frente, ele faz assim, do lado mesmo, pergunta quem que é. Aí João deita no ombro de Jesus e fala, mestre, quem que é? Aí Jesus fala assim, aquele que meter a mão comigo no prato. Vocês lembram disso? Já viram? Por que eu sei que João estava aqui? Porque era desajeitoso para ele meter a mão no prato junto com Jesus. Era mais fácil para Judas, que estava aqui, olha Judas onde estava, do lado de Jesus, meter a mão no prato. Ele comia junto com o dono da festa. Você fala, pastor, Judas estava aqui no lugar de honra. Jesus acreditou em Judas até o fim. Jesus colocou Judas debaixo do joelho dele até o fim. É assim que ele faz com você. Ele acredita em você, no seu chamado até o fim. Mesmo você não acreditando, o Senhor acredita no teu chamado. Acredita no propósito que tem para a tua vida. Então Judas coloca a mão no prato com Jesus. Na hora que Jesus falou isso, que ele coloca a mão no prato, todo mundo já soube que era Judas. Fala, Judas está do lado, lá, é Judas que vai colocar a mão no prato dele. Então Jesus pega o bocado, Jesus apoiado com a mão esquerda, pega a mão direita no bocado, quem vem do lado? Judas. Enfia a mão no mesmo prato. Está vendo como que era a Santa Ceia? Era assim. Então, a partir de hoje, quando você ouvir falar de Santa Ceia, você sabe que era um lugar assim. Não era tão bonito como esse aqui, né? Era um lugar mais humilde, mais rústico, a Bíblia diz, né? Era um lugar mais rústico. Tá? Mas era assim. E Jesus foi até o fim. Pastor, o que isso tem a ver? Judas trabalhava pela recompensa. E aqueles caras que estavam lá? Note que a chave da igreja Jesus entregou para Pedro. Os últimos, os que estavam por último na mesa, foram os primeiros. Aleluia! Aquele ladrão que chegou por último na cruz, Jesus olha para ele e fala, amanhã mesmo estarás comigo no meu reino. Ele entrou primeiro no reino, o reino dos céus. Através de Jesus ressurreto, glorificado, foi inaugurado por um ladrão. Um ex-ladrão, quer dizer. Né? Então, irmão, nós somos os últimos trabalhadores. Nós somos. Nós não vamos trabalhar pela recompensa. Nós vamos trabalhar pela promessa. Meu irmão, se você trabalhar pela recompensa, nada vai estar bom para você. Se alguém pagar mais, você vai. Se alguém falar para você, olha, sai dessa igreja, porque aqui você é diácono, lá você vai ser presbítero, você vai. Não trabalhe por isso, trabalhe pelo que é justo. Trabalhe porque Deus vai trazer uma promessa na tua vida. Trabalhe por isso. Eu faço na obra porque eu quero que o pastor me veja, eu quero crescer, eu quero não sei o quê. Irmão, desculpa falar, você está no lugar errado. Pastor, eu trabalho pelo que é justo. Aí Deus vai tocar no anjo da igreja, vai falar, ei anjo, está vendo aquele meu servo lá? Ó? Eu separei ele para o diaconato. Eu separei ele para ser presbítero, separei ele para ser pastor. Tu vai ungí-lo. E aí você vai ter o que é justo. Se você trabalhar pela recompensa, nunca nada vai estar bom para você. Amém? Irmãos, a parábola diz isso. A parábola
diz respeito ao reino de Deus, diz respeito à igreja de Cristo. Quem é o mordomo lá da vinha? É o pastor. E olha só que interessante, no final, segura essa aí. No final, o dono da vinha, Deus, olha para o mordomo e diz: paga ele. Hã? Não é o pastor que vai dar conta do rebanho que ele tem? É, Deus. Hã? Não é o pastor que vai chegar diante de Deus e vai dizer: ei Deus, olha as almas aqui que o Senhor me deste, eles que eu estou apresentando. Pastoreiros, nós vamos dar recado dos nossos talentos. Nós vamos dar conta dos nossos talentos. Porque no dia do juízo ele vai chamar pastor Abimael. Abimael com o corpo glorioso vai entrar na presença de Deus. Todos os pastores da face da terra, com o corpo glorioso, revestido de glória e poder, entra na presença de Deus. Cadê a igreja que eu deixei na tua mão? O pastor apresenta a igreja. Aí ele vai chamar um por um. Giovanni, cadê o talento? Senhor, sabe o que é? É aquele, não o Giovanni, tá? Vou pegar outro exemplo, vou pegar a pastora Michelle. Depois o Giovanni vai falar comigo, né? E ele é grande, sabe? A pastora Michelle, cadê o talento? Sabe o que é, Deus? É aquela parábola toda, não sei se alguém vai pegar, eu já entro na parábola do... É a parábola do homem que entrou na festa, nas bodas, mas não tinha vestes nupciais. Ele olha e fala: amigo, cadê as vestes? Cadê o talento? Pastora Paula, cadê o talento? Ai, fiquei com medo, escondi. Mas você não sabia que eu planto onde não tem e colho onde eu não plantei? Portanto, se você louva, louve mais. Se você tem o dom de orar, ore mais pelos outros. Eu tenho o dom de evangelizar. Evangelize mais. Pregue mais. Pastoreie mais. Visite mais. Abençoe mais. Se doe mais. Trabalhe pelo que é justo e não pela recompensa. Olha quanta coisa a gente aprende, né? Nessa parábola. Amém? Eu quero agradecer vocês, deixar os meus contatos aí para vocês, irmãos. Essa aí já estava pronta, mas eu falo, perdeu domingo, não é? Amados, eu agradeço a minha oportunidade. Você viu quantas coisas nós aprendemos nessa parábola aqui? Tem muita coisa. A palavra de Deus é rica e maravilhosa. E eu quero terminar aqui a minha participação agradecendo a Deus e fazendo um convite para você. Vai por mim, vai pegar fogo a EBD. Vai pegar fogo. Essa revista, meu Deus do céu. Gente, assunto atual. Eu não vou falar nenhum dos assuntos aqui porque é atual e vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Amém? Eu faço um convite para você. Domingo de manhã, não trabalhe pela recompensa. Venha na escola aprender e Deus vai ser a sua justiça. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor.